Olá, tudo bem? Vamos fazer por aqui a nossa mentoria. A ideia é compartilhar algumas telas e aí entendi que em vez de áudio funcionaria melhor encaminhar um vídeo com essas análises. Eu vou compartilhar algumas telas, falar sobre alguns temas, e aí depois, caso tenha alguma dúvida, por favor, me mande uma mensagem que aí a gente pode interagir e tirar dúvidas que por acaso existam. Nós vamos começar falando sobre algumas empresas estrangeiras e analisar os gráficos dessas empresas. Vamos começar dando uma olhada na NVIDIA. Que é essa tela primeira que eu estou compartilhando, certo? Bom, o que eu queria destacar aqui nesse nosso estudo? Primeiro, vejam a cotação dela atual, 270,52 dólares. Ela está fazendo máximas históricas, né? Está fazendo máximas históricas, 270 dólares. Mas o que eu queria, a valorização dela nos últimos 12 meses, 11,75%. E veja que ela chegou numa mínima há 52 semanas de 112 dólares e numa máxima de 279 dólares. Veja o quanto essa ação andou. Mas o que é que eu queria começar aqui, porque esse gráfico nos traz muitas informações. Vamos começar olhando aqui para o início deste movimento, né? A gente, quando for olhar aqui esse início de movimento, a gente vai chegar em 235, 237, tá vendo? Ela estava em quase 240 dólares, e aí estamos aqui em abril, né? Abril de 2022, ou seja, ela vinha de um movimento de forte alta, essa alta, olhando a Bolsa Americana, né? As ações lá começaram a subir em abril de 2020, pós aquele episódio da pandemia, que desabaram as ações americanas naquela época, em março, né? No mundo inteiro, aqui na Bolsa também aconteceu a mesma coisa, só que as ações nos Estados Unidos começaram a se recuperar em abril de 2020, subiram todo o ano de 2020, depois subiram extraordinariamente, fugindo a qualquer lógica inicial que a gente possa tentar encontrar, subiram 2021 inteiro. Foram 21 meses de alta. Então, quando chegou ali de 21 para 22, o que é que se esperava? Se esperava uma grande realização das ações, porque nada sobe para cima, nada sobe o tempo inteiro e nada cai o tempo inteiro, entendeu? Então, essa é a grande questão. Depois de 21 meses de alta, seria natural que 2022 fosse marcado por uma correção. E se a gente pega esse movimento de NVIDIA, quer dizer, saindo de 240 dólares, olha o que acontece exatamente. Ela chega aqui, em julho de 22 a 145 dólares. Quem saiu cá no topo, em 240 dólares, quem saiu aqui em cima, nos 240 dólares, conseguiu voltar a fazer entrada, talvez, aqui nessa região de 140 dólares, certo? E aí ela vai subir e chega a 192 dólares, tá vendo? 192 dólares foi quando ela chegou aqui. Quem saiu aqui também fez um trade curto, né, de 30 dias, né, mais ou menos, né, 30 dias mais ou menos, e depois botou o dinheiro no bolso. Ela seguiu fazendo uma correção, né, e chegou cá no fundo, nessa região de 112 dólares. 112 dólares. Chegou cá no fundo, nessa região de 112. O
O que a gente está querendo mostrar aqui? Está querendo mostrar que nós não devemos segurar uma ação por tanto tempo, entendeu? Nós tem uma coisa que é assim, investir para o longo prazo. É importante investir para o longo prazo. Você escolher ações que você perceba que diz, não, essas ações, no decorrer do tempo, vão valorizar muito, porque as empresas são excepcionais, estão no mercado diferenciado, tem uma grande vantagem competitiva, tem forças maiores do que as fraquezas, a concorrência não consegue alcançá-la, maravilha. Você pega essa empresa, então, para o longo prazo. Mas, diferentemente dos mega investidores, dos grandes investidores, Warren Buffett, Luiz Barsi, que tem bilhões, né, ou de dólares ou de reais investidos, o pequeno investidor não tem essa faculdade de fazer como eles fazem, os grandes investidores de empresas de valor. Eles não se importam, por exemplo, com este movimento. Mas por que não se importam com este movimento? Porque eles não vendem na alta e compram na baixa a mesma ação. Por que eles não fazem isso? Porque a lógica deles é de acumulador de ações, eles acumulam ações ao longo da vida. Então, eles vão ter um determinado papel, depois de 15 anos, 10 anos, 20 anos, eles vão ter 5%, 10% das ações daquela empresa, 15%, 20%, 30%, e eles vão ter um percentual muito grande de ações, eles acumulam. Por que eles não se abalam com essas correções de curto prazo? Porque eles estão posicionados na empresa, eles recebem dividendos, esses dividendos vêm em forma de milhões ou bilhões de dólares ou de reais, e o que eles fazem? Eles reinvestem esses dividendos para comprar mais ações. E aí, se eles têm já uma boa empresa comprada, o que eles fazem? Eles compram mais desta empresa na baixa. É isso que o Warren Buffett faz, é isso que o Luiz Barsi faz. Então, eles compram mais, usando os dividendos, que são milionários, bilionários, eles compram mais ações quando elas corrigem. Então, por isso, eles não se incomodam com esta variação de curto prazo. O pequeno investidor deve fazer isso? Não. O pequeno investidor deve olhar uma boa empresa, olhá-la para longo prazo, mas ao invés de ficar parado, né, ele deve se movimentar. Então, toda vez que uma empresa chega a uma máxima, depois de um grande processo de valorização, na hora que ela faz reversão de tendência, então ela chegou aqui em cima, ó, na casa dos quase $240, chegou em 237, é porque esse negócio chegou em $237, né? Então, quando chegou aqui, ela fez uma correção, caiu cá embaixo para 220, depois subiu, fez 224, aí depois já fez 218, opa, entrou em tendência de baixa, né? Ela não está mais fazendo topos e fundos ascendentes, não está mais fazendo topos e fundos, tá vendo? Topos e fundos ascendentes. Ela entrou aqui em tendência de baixa. Então, eu saio vendo um terço aqui, vendo 2 terços aqui, vendo 3 terços aqui, faço um preço médio na saída, espero chegar próximo de uma baixa, quando eu acho que já está barato, por exemplo, 145, já está barato, vou começar a comprar, né? E aí vai fazendo também 3 terços, faz um preço médio, 1 terço aqui, 2 terços ali, 3 terços acolá, então você faz um preço médio também nessa subida. Chegou aqui, deu sinal de reversão de tendência, também começa a vender e faz 1 terço, 2 terços, 3 terços na venda. E aí espera a correção acontecer. Quando uma ação dessa, que estava aqui em $240 praticamente, $237, quando essa ação aqui chega num patamar de $120, ora, eu olho e digo, poxa, está muito barata, já vale a pena comprar. Então já começa a fazer posição, faz 1 terço, faz 2 terços, faz 3 terços. Por quê? Porque você nunca vai acertar completamente o topo na saída, assim como você nunca vai acertar completamente o piso na entrada. Por isso, essa estratégia do 1 terço, 2 terços, 3 terços faz sentido, né, tanto para vender como para comprar. Mas o que fica claro aqui é que nesta caminhada, quem consegue entrar e sair do papel
para entrar novamente, esta pessoa vai pelo menos ter 2 grandes movimentos por ano de valorização dos seus ativos, né? Então, a ação está aqui em 279 na máxima, né? Ela não significa ainda uma reversão de tendência, ela fez 279 dólares, mas veja que ela fez uma correção aqui, né? Mas aqui ela está parada nessa região dos 270. Não me dá um indício ainda de que reverteu tendência. Se ela fizer um novo topo menor do que esses 270, aí sim, aí eu vou começar a fazer, vamos dizer assim, um desmonte de posição, de 1/3, 2/3, né? A gente vai fazer esse movimento de saída aqui. Mas esse é o fato, quer dizer, a empresa permite, né, para quem não fica com a empresa dentro da gaveta, a empresa permite tentar encontrar bons pontos de entrada e de saída. Óbvio que você tem que estar olhando aí o contexto da Bolsa Americana como um todo, se ela está indicando que vai subir ou se vai cair. Se a indicação é de subida, a ação pode subir também, obviamente. Se a indicação da Bolsa for de queda, obviamente a gente também vai ter aí uma leitura de queda para a empresa. Então, percebeu este movimento? A dinâmica de poder olhar e, de repente, surfar, em vez de uma onda ao longo de um período de 12 meses, surfar 2 ondas. É possível fazer isso e é um pouco isso que eu queria destacar olhando essa primeira empresa, que é a NVIDIA. Obviamente, também, para você saber se ela é uma boa empresa, tem que estudar a empresa para entender isso. Uma outra empresa nos permite também dar uma olhada e fazer algumas reflexões interessantes. Veja aqui o caso do JP Morgan, que é hoje o maior banco americano, que também nos mostra, olha só, que você ficar parado não faz sentido, né? Você saiu aqui de uma região de topo de 130, aí essa região você depois passa por uma correção, essa correção lhe traz até aqui a 101 dólares, né? Lhe traz até 101 dólares, então você sai de 130 e despenca quase 131, tá vendo? Quase 131, fez 130,98, 131,18, tá vendo, na máxima. Então você sai de 131 e vem cá para 100 dólares, mais ou menos. Então é uma correção importante. Quem saiu aqui volta a se posicionar aqui, né? E aí, olha o que a empresa faz. Uma nova tendência de alta e novas máximas históricas, ó, 143, 142, 143, tá vendo? Agora veja que ela foi chegando aqui, ó, e não conseguiu desenvolver, meio que trabalhou aqui nessa região de 143 dólares, ó, 143 dólares como um limite, como vários topos, ó, duplo, triplo, que foram se formando. Isso significa o quê? Significa que ela está encontrando resistência. Então, é hora de fazer uma realização? Sim. Na hora que eu vejo esses topos duplos, topos triplos, né? Significa que tem uma resistência forte. Então, aí eu já começo a vender. Posso até fazer uma venda mais acelerada, quando eu vejo se configurar aí o topo duplo, vendo 50% da minha posição, né, e espero ver o que, vai acontecer. No sinal de reversão de tendência, eu vendo os outros 50%. E aí, veja que a empresa fez uma correção e chegou aqui em 124, 124 dólares, mais ou menos, tá vendo? De novo, saiu cá de cima, de 143 para 124. Aqui a gente vai ver que está sob o impacto, né, do quê? Está sob o impacto da crise dos bancos nos Estados Unidos. Aí a gente tem que ir vendo os contextos, né? Foi aquele Silicon Valley Bank que quebrou, afetou todos os bancos. Mas aí, chegando aqui nesse patamar de 124, o que a gente faz? Compra. Se você está acreditando nessa empresa, compra de novo, porque quais foram as informações que a gente teve? Que o JP Morgan, assim como o Bank of America, o Citigroup,
o Wells Fargo, são os 4 gigantes americanos, o JP Morgan é o primeiro, o Bank of America é o segundo. O que aconteceu? Eles foram beneficiados com a crise bancária. Muita gente saiu de pequenos bancos americanos, e nos Estados Unidos, diferente de nós, eles têm muitos pequenos e médios bancos, são cerca de 4.000 e poucos bancos americanos. Então, essas pessoas foram transferindo dinheiro desses bancos menores para os gigantes, porque é aquela coisa é grande demais para quebrar, né? Então, é como se saíssem de bancos pequenos indo para, vamos imaginar, o Brasil, era o pessoal correndo para o Itaú e para o Bradesco, por exemplo, né? Então, se eles estão sendo favorecidos, isso vai ser traduzido mais aqui, provavelmente. Então, você pode, de repente, aumentar a sua posição. E isso é o que os investidores fazem, os grandes, entendeu? Quer dizer, eles aproveitam uma correção assim para poder aumentar a sua posição dentro de uma ação de uma empresa que ele acredita para o longo prazo. No nosso caso, pequeno investidor é tentar utilizar-se de altas e baixas para sair e entrar novamente na mesma empresa. Não é procurar uma outra empresa. A gente só vai procurar uma outra boa empresa se essa já não tiver mais os fundamentos que nos levaram a adquiri-la. Senão, a gente vai fazer sempre entradas e saídas nessa empresa sem nenhum problema, né? Então, eu espero que isso esteja claro. Mais uma empresa para a gente compartilhar, porque também vai nessa linha destas reflexões. Quando a gente olha a Apple, né? Outra empresa americana, quando a gente olha a Apple, o que a gente vê nessa análise de Apple? A gente vê exatamente essa mesma perspectiva que a gente está falando, de que ficar parado não faz sentido, porque você pega uma máxima, devolve, aí sobe de novo, recupera uma máxima, aí devolve de novo, e aí agora está recuperando a máxima. Quer dizer, de março de 23 para aqui, para abril de 22, março de 22, né, a março de 23, é como se você não tivesse praticamente saído do lugar. Essa é a sensação, né, que você está de lado, porque não avançou acima dessa máxima. Então, se você ficou aí um ano, 13 meses com a ação da Apple, a sensação é de frustração, quer dizer, poxa, o papel não anda, o papel não sai do lugar, né? Essa é a sensação. Mas, se você teve uma dinâmica de sair na alta e comprar na baixa, você ganhou aqui neste segundo movimento e está ganhando agora neste terceiro movimento. Então, veja que a empresa lhe dá uma dinâmica de ganhar em 3 oportunidades. Você ganhou nessa alta, aí comprou aqui de novo, ganhou nessa segunda alta, deixou desabar e agora está comprado na terceira alta. Ou seja, você está tendo mais ações da Apple fazendo esse processo de comprar na baixa e de vender na alta. Então, de novo, é essa reflexão de poder se movimentar, de não ficar estático, porque as ações elas nos dão oportunidade. E, de novo, não queira acertar o topo, nem queira acertar o piso. Esteja atento a alguns movimentos da empresa, esteja atento às notícias da empresa, esteja atento ao geral, ao cenário macro, porque o macro influencia o micro, né? E observem as tendências, reversões de tendências, né? Os sinais gráficos. O gráfico é uma ferramenta de apoio, né? Então a gente tem que estar olhando também para ele. Para finalizar essa parte gráfica, vamos aqui compartilhar o Ibovespa, o nosso Ibovespa também, para que a gente possa fazer essa mesma leitura que a gente está fazendo agora, olhando o gráfico do Ibov. É a mesma ideia, quer dizer, quando a gente olha aqui para o gráfico do Ibovespa, né, a gente percebe também essa dinâmica veja bem aqui, onde nós estávamos, 118 mil,
116 mil, 114, né? Estávamos aqui antes da pandemia, aí vem a pandemia, joga a gente aqui embaixo, né? E aí, o que se faz numa hora dessa? Entra comprando, ó, pegar a bolsa 68 mil pontos, né? E aí veja que essa bolsa de 68 mil pontos foi cá para cima, para 123, depois foi cá para cima para 130, né? Então deu uma belíssima alta. Ora, se eu fiz máxima histórica, o que é que vem depois de uma máxima histórica, de uma grande alta? Uma reversão. Porque qual é a dinâmica da maioria dos investidores? Olha, eu saí de 64 mil pontos, 63 mil pontos, e fui para um patamar de 130, puxa vida, eu mais do que dobrei, né? Então está na hora de realizar, está na hora de vender as ações para transformar o papel em dinheiro efetivamente e aguardar uma correção, porque é isso que vai acontecer, e foi isso que aconteceu, né? Então, alguém pode ter entrado aqui, feito um trade curto, mas pode também ter mantido, né, as ações esperando uma melhor oportunidade, e aí veio aqui de novo, de repente, em 96 mil pontos e fez uma posição, e chegou aqui em 114, 116, ó, e saiu de novo, porque viu que teve uma reversão de tendência. No nosso caso, veja bem, a gente chegou aqui, ó, a 97 mil pontos, 97 mil pontos, muito próximo, ó, desses patamares daqui, ó, 95, 96, né? Muito próximo desses patamares aqui de 95, 96 mil pontos que a gente teve em 2020, né? Em outubro de 2020. Então, aqui, ó, 96 mil pontos, tá vendo? É uma região de sustentação. A gente foi lá próximo, a gente fechou aqui em 97.900, mas antes de fechar em 97.900, a gente chegou aí a 96.800, 96.900, alguma coisa assim, no intraday, aí, antes de fechar o pregão. Então, é uma região importante, e ao chegar próximo dela, a gente subiu. Significa que agora a gente vai de novo fazer um fluxo ascendente? É possível. Alvos onde? Alvos cá em cima, nessa região de 114, de 115 mil pontos. Vamos esperar para ver. Agora, olha que coisa interessante. Nesse mesmo dia que caiu e que chegou nessa baixa aqui de 97 mil pontos, de 97 mil e pouco, nesse mesmo dia, que foi de 23 para 24 de março, tá vendo? Que a gente estava caindo, vejam o que aconteceu com o Ibovespa em dólar, porque este é um outro gráfico que a gente precisa olhar, o Ibovespa em dólar. E ele é curioso, porque ele nos trouxe também uma perspectiva de que a gente estava chegando numa região importante. A gente estava chegando numa região importante. Olha só essa tela, como a gente consegue perceber isso. Como é que a gente consegue perceber isso, tá vendo? A gente tem uma linha que cruza e que unifica os pontos inferiores deste gráfico. A gente tem uma linha, ó, tocou aqui nessa linha, subiu. Isso é o Ibovespa em dólar. Ó. Tocou aqui nessa linha, subiu. Tocou aqui, chegou próximo dessa linha, subiu. Chegou próximo da linha, subiu. Tocou a linha, tá vendo? Tocou a linha, subiu. Tocou a linha, subiu, né? Então veja que a gente tem aqui 3 toques na linha e que todo toque de linha me jogou para cima. Todo toque de linha me jogou para cima. Todo toque de linha deve me jogar para cima, repetindo movimentos anteriores, está vendo? Maiores. Isso vai acontecer dessa vez? Só o tempo vai nos dizer. É uma boa perspectiva ver este gráfico e entender que isso é uma possibilidade? Sim, temos uma boa perspectiva, uma boa possibilidade de um movimento mais relevante, né? Mais relevante. Então, vamos ficar acompanhando, né? O que é que a gente tem? O Ibov em dólar nos mostra o que o estrangeiro olha. Ele olha o Ibovespa em dólar. Portanto, ele vai tomar decisões baseado nesse Ibovespa em dólar. Ele olha o PL, vê o PL baixo,
ele entende que a bolsa está barata, vamos ver o fluxo dos estrangeiros pós-Páscoa, né? Vamos ver o fluxo dos estrangeiros pós-Páscoa. O fato é que, neste momento, a gente está dentro deste canal aqui, de consolidação, onde a gente tem mínimas nessa região de 100 mil pontos, tem mínima nas regiões de 96 mil pontos, está vendo? A parte inferior, vamos dizer assim, deste canal está em 96 mil pontos, e a parte superior está aqui em cima, em 120, mas tem pontos importantes na subida, aqui em 116, em 114, em 110, né? Você tem pontos aqui importantes, difíceis de serem batidos, aos 110, quantos pontos tem aqui nessa região de 110, 114, tá vendo? Então, essa é uma região que encontra muita resistência para ser ultrapassada, de 110 mil pontos. Vamos ver se a gente vai chegar lá nos 110, vamos ver o que é que vai acontecer. Quais são os drives que estão lá fora que a gente precisa ficar olhando? Bom, lá fora, o drive que a gente tem que estar de olho chama-se bancos, né? Os bancos são aí, vamos dizer assim, o nosso olhar, o nosso radar tem que estar concentrado neles. Tivemos ali aquele movimento de tensão em março, com bancos 3 que quebraram lá nos Estados Unidos. Aquilo acendeu um sinal de alerta. O Warren Buffett procurou pessoas próximas do Joe Biden para conversar, para falar dos temores que ele estava vendo em relação àquela situação. Medo aí é o quê? É o contágio. Vamos lembrar de 2008, né? 2008 tivemos problemas, o contágio cresceu e aquilo virou um Deus nos acuda, né? Então, o Warren Buffett deve ter essa preocupação e foi falar com altos dirigentes aí do governo Biden. Consequentemente, o que foi que a gente viu? O Federal Reserve pisou no freio. Em vez de subir 0,50, como tinha dito que ia fazer, só subiu 0,25 nos juros. Entendemos que a prudência foi importante. O JP Morgan saiu um relatório agora, recente, escrito pelo CEO do banco, dizendo o seguinte, olha, há mais problemas nos bancos. As tensões não estão dissipadas, ainda existem estresse aí nessa área, é preciso cuidado, e muito provavelmente o que está acontecendo no sistema bancário vai repercutir pelos próximos anos, disse ele, não vai ser uma coisa rápida. Então, é mais uma advertência. Então, o que eu imagino é que o Federal Reserve deverá, usando a inteligência e o bom senso, ser prudente. Essa prudência vai depender do que é que eles estão coletando, que eles devem estar trabalhando, levantando informações. Eles têm mecanismos de fazer testes de estresse nos bancos, eles têm que estar olhando o que está acontecendo, para ver se eles ainda vão aumentar em 0,25 na próxima reunião de maio do Fed, se eles vão aumentar 0,25 juros, ou se eles já não vão aumentar mais, vão dar uma segurada e ver o que é que está acontecendo na linha abaixo da água, né? Abaixo da linha d'água, o que é que está acontecendo, para ver se de fato não possa já estar tendo um problema mais grave do que está sendo percebido acima da linha d'água, entendeu? Então, eu acho que essa é a grande questão que a gente deve estar vendo aí na próxima reunião do Federal Reserve. O meu entendimento é de que a gente vem falando isso desde o ano passado, quer dizer, é justo você combater a inflação, óbvio, mas a inflação teve origens fora dos países, estão relacionadas às cadeias de produção global que tiveram disrupção por conta dos lockdowns. Xangai, em 22, de novo, jogou o mundo dentro do buraco, porque ficou 45 dias parados, e a gente ainda viu aí as tensões da guerra com a Rússia e a Ucrânia, problemas de energia na Europa, decorrentes disso, ou seja, isso tudo explica e justifica a pressão inflacionária. As altas de juros, elas conseguem frear
a alta da inflação, consegue até amortizar um pouco essa inflação, reduzir um pouco essa inflação, mas não vai resolver a inflação, porque é preciso tempo, né? É preciso tempo para que os preços voltem a se acomodar. Tem uma economista italiana, que foi diretora do BCE, que fala de que depois de fatos inesperados, de fatos por conta da pandemia, né, haja uma inércia dos preços e que demore um certo tempo para que eles voltem aos patamares inferiores ou se aproximem daqueles patamares inferiores. Qual a conclusão? É preciso conviver um pouco mais com a inflação alta, sem abrir mão de trazê-la para a meta, mas sendo mais flexível e deixando que isso possa ser feito no decorrer de um certo tempo maior, porque trazer rapidamente para a meta, a ferro e fogo, pode fazer com que esses problemas que a gente está vendo no sistema bancário americano possam crescer ainda mais e isso virar uma bola de neve. Ou seja, o efeito do medicamento começa a causar transtornos, danos para o organismo, né? O resultado não vai ser bom. Combater a inflação vai ter um outro custo, um custo recessivo, mais profundo, e que não vai ser positivo para ninguém. Esse é o entendimento. Então, esse é o drive lá fora que a gente tem que estar olhando. Brasil, é a mesma coisa, são juros. Né? Então, esses juros estão causando problemas, danos. Tivemos agora janeiro e fevereiro, relatório do Serasa, quase 200 empresas procurando recuperação judicial. Quase 200 empresas, janeiro e fevereiro, procurando recuperação judicial. Temos problemas nesse setor. O Banco Central me parece que está cheio de convicções. Esse é o pior dos mundos, porque Dilma nos lembra isso, né? Dilma Rousseff nos lembra que quando você tem muitas convicções, você tem problemas. Porque o mundo hoje é tão dinâmico, ele é tão repleto de incertezas, de variáveis que se modificam o tempo todo, que a pessoa que fica estacionada, agarrada com as suas convicções, são pessoas perigosas. Elas são perigosas, porque elas não acreditam nas mudanças, elas não escutam, não conseguem interpretar novos cenários. Então, essas pessoas têm uma mente ultrapassada para lidar com os problemas e a dinâmica do mundo atual. A Dilma nos provou isso e o Roberto Campos Neto está me parecendo uma nova Dilma. É preciso que, de alguma maneira, ele seja contestado. Né? Então, vamos ver, porque tem aí uma convocação agora para final de abril, se não me falha a memória, 25 ou 27 de abril, para um debate, onde estará debatendo, a convocação foi do presidente do Senado, para que o Campos Neto esteja lá, Simone Tebet, o Fernando Haddad, e estarão também dirigentes das federações de indústria de São Paulo, do Rio de Janeiro, Confederação Nacional de Indústrias, alguns outros setores importantes da economia brasileira para debater essa questão dos juros e o que fazer para que a economia não entre em colapso. Então, essa é a questão e eu acho que é bom que tenha isso, porque o Campos Neto precisa dar boas explicações para essa sua obsessão por manter os juros parados, porque eu acho que ele está prejudicando. Vamos lembrar que a Dilma destruiu 8% do PIB brasileiro, 7 e pouco, 7,3%, 7,5% do PIB brasileiro. O Campos Neto pode fazer algo parecido, destruir 5, 6% do PIB. É demais para a gente ficar vendo o comandante levando o Titanic para colidir contra o iceberg e não fazer nada. É preciso impedi-lo de destruir a economia brasileira, não tenho a menor dúvida disso. E aí eu acredito que tem que haver, óbvio, a mobilização do empresariado. Febraban também vai participar desse debate, porque se ele não for convencido, o Senado precisa ser convencido a tirá-lo. Esse é o meu entendimento. Porque quem pode tirá-lo é o Senado. Então, eu acho que é por aí. Se ele não se convencer, o Senado precisa ser convencido a tirá-lo da presidência do Banco Central, porque realmente uma pessoa assim é muito perigosa. Eu penso dessa forma. Bom, uma outra e última tela que eu queria compartilhar é a questão aí das Americanas. A gente teve uma evolução no assunto das Americanas aí
nos últimos dias, tivemos um avanço aí dessa situação das Americanas. Que avanço foi esse? Deixa eu compartilhar isso aqui na tela. Ó, a ação das Americanas fecha estável, não sei o quê. Aí a informação importante é essa aqui. O Lema, o Marcel Telles e o Carlos Sicupira se comprometeram a aportar mais 2 bilhões de reais. Então, essa é a notícia boa no caso Americanas. Lembra que eles começaram com 6 bi, chegaram a 10, de 10 agora eles estão dizendo que colocam 12 bi nas Americanas. Esse valor permite, eu acho que, o consenso com os bancos para sair da recuperação judicial. Deve ter uma assembleia, provavelmente em junho, e quem sabe no segundo semestre a empresa já possa sair da recuperação judicial. O que a gente está falando de 12 bi que vão ser aportados, 12 bi pelos acionistas de referência. Eles vão vender empresas também entre 2 e 3 bi, então vai chegar aí a 14, 15 bi, daquele buraco de 20, né, daquele rombo de 20. Então, aquele rombo de 20 vai ser reduzido aí em 15 bilhões. E eu acredito que isso vai fazer com que os bancos sentem para fechar essa equação. O Lema também agora quer aproveitar, já que vai haver essa capitalização, reduzir também um pouco de dívida, e trocar uma parte também de dívida por ações. Esse é o entendimento dele para que tudo possa ser amarrado e a empresa deixe a recuperação judicial. É uma boa notícia, eu acho que isso nos acena para um segundo semestre de notícias de uma saída, né, da empresa, da RJ, e de uma volta à normalidade, vamos dizer assim. Vamos acompanhar. Bom, esses eram os temas que a gente estaria no tete-a-tete, vamos dizer assim, conversando, mas está aqui gravado, e qualquer dúvida, manda pelo WhatsApp, que eu terei todo o prazer de responder e de interagir, certo? Uma vez mais, fica aqui a minha mensagem de uma excelente Páscoa para você, sua família, tudo de bom, né? Que Deus abençoe a todos. Até a próxima. Tchau.